tratam sobre uma oração. E agora eu quero ver outra parte desse salmo, dos versos 8 ao 15. Que trata sobre outro aspecto importante para a nossa vida cristã. Do 8 ao 15. Eu vou ler na nova versão atualizada, Nova Almeida atualizada. Diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, mas os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Amém? Oremos, Senhor querido, pedimos a tua bênção, a tua graça, como o Senhor já tem derramado sobre nós nessa noite, Pai, através das orações, dos cânticos, que o Senhor nos oriente mais uma vez por meio da tua palavra, que é santa e verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho vários problemas, mas um dos problemas que mais tiram minha esposa do sério é o fato de não ter muito senso de direção. Eu ando meio perdido. Eu fico com inveja quando assim eu vejo alguém que diz assim: eu só preciso ir no lugar uma vez e eu não me esqueço mais. Eu fico com inveja, porque eu preciso ir 10, 15, 20 vezes. Eu me esqueço dos quebra-molas, não subestime. Se você já andou comigo, passear comigo, você vai perceber que a suspensão do meu carro sofre. Quando fui morar em Recife, fazendo seminário, né? Das primeiras coisas que eu corri lá foi para comprar um smartphone mais moderno, porque o meu antigo celular, o GPS travava toda hora. Eu disse, não tenho como sobreviver em Recife, naquele trânsito, né, que não segue nenhuma lógica humana. Por exemplo, aqui, se você passar de uma rua, pela lógica, você entra a próxima e arrodeia o quarteirão, você chega lá. Em Recife, não. Então, eu passava de uma rua, quando eu entrava na outra, eu não sabia mais onde eu estava, né? Mas quem não precisa de direção na vida? Quem não precisa de um guia? Quem nunca se perdeu pelos caminhos dessa vida? Davi foi o autor desse salmo aqui. E ele passou um tempo andando perdido. E ele, na sua falta de direção, ele sabia a quem recorrer. Ele recorria a Deus. E os versos 8 ao 15 vai nos mostrar, de certa forma, essa verdade. Deus, ele nos chama. E nós precisamos andar por um caminho, pelo seu caminho. A única forma de nós não andarmos perdidos é esse, andando pelo caminho do Senhor. E eu quero conversar com vocês sobre isso de maneira breve, né? O chamado para andar por esse caminho. E depois sobre a atenção necessária para se manter nesse caminho. E por fim, o prazer de prosseguir no caminho do Senhor. A primeira coisa aqui, irmãos, é o chamado para andar por esse caminho. Veja que o verso 8 nos traz uma verdade tão maravilhosa. Diz que bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Veja que o salmista está enaltecendo aqui, ele está reconhecendo, se colocando também, né, como um pecador e mostrando quem é que aponta esse caminho. Mostrando Deus como um Deus bom e um Deus reto, e por causa da sua bondade e por causa da sua retidão, ele aponta o caminho aos pecadores. Como é importante isso? Por que nós perdemos o senso de direção? Por que muitas vezes nós andamos perdidos? Na verdade, todo ser humano, ele nasce com um problema no GPS. Aquele GPS que liga o nosso coração a Deus. Aquela eternidade que Deus colocou no coração humano, nós já nascemos com esse defeito de fábrica.
nós perdemos, por assim dizer, esse senso de direção espiritual. Davi também entendia isso. Como o Davi errou no caminho. Como Davi, mesmo tendo sido instruído como um homem, um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele errou no caminho. Mas ele foi trazido de volta a esse caminho, por isso ele enaltece o nome do Senhor. Por isso ele diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Como eu disse, os pecados nos deixou perdidos. Nosso coração é enganoso e também nos coloca muitas vezes por veredas que não são do agrado do Senhor. Isso aconteceu com Davi. O Senhor aponta o caminho e a gente vê a ação do Senhor. Estamos vendo o Salmo 25 aqui, a partir do verso 8. Então, ele aponta o caminho, ele diz o caminho que nós devemos seguir. Ele nos mostra a direção que nós perdemos. E por isso nós podemos dizer que o Senhor é bondoso. Sim, meus irmãos, porque tem muitas vezes que nós nos perdemos porque nós queremos. É como se nós deixássemos mesmo, nós desinstalássemos o Waze, qualquer aplicativo de direção para a gente, dizendo, eu quero seguir o meu próprio caminho. Mesmo depois que Cristo nos alcançou, quantas vezes nós não fizemos isso? Deixamos o caminho do Senhor, as veredas da justiça, e seguimos e trilhamos o nosso próprio caminho, como aconteceu com Davi aqui. Mas o Senhor é aquele que aponta o caminho a gente desnorteada, que nem a gente. Erramos o caminho tolamente muitas vezes, mas Ele nos ensina, porque Ele é bom e Ele é reto. Talvez você não tenha paciência de ensinar o mesmo caminho a pessoas assim meio tontas que nem eu. Às vezes a Raquel perde a paciência. Ela é muito paciente, sabe? Mas quando eu passo num quebra-mola e esqueço, ela diz assim, Érico, eu não acredito que tu esqueceu desses quebra-mola. Ele diz mais ou menos assim, eu fiz o teste para ver se você ia lembrar. Eu digo, ela, não faça esse teste não. Certo? Já conto como é que eu vou esquecer o caminho. Mas Deus é paciente. Mesmo nós errando o caminho tantas vezes, bom é o Senhor que nos ensina novamente. Bom é o Senhor que nos instrui. Mesmo quando nós queremos seguir os caminhos do nosso próprio coração. Veja como foi Jesus, em sua bondade e retidão, ele veio para guiar quem? Guiar os cegos. Ele veio para guiar a gente perdida. E disso, nesse aspecto, até os religiosos. A gente vê em João capítulo 3, quando o Senhor está instruindo um sábio da lei. Né? Foi o Nicodemos. Jesus aponta o caminho a ele. A vida de Nicodemos andava em escuridão, como na noite que ele saiu para ter com Jesus. No capítulo 4 de João, a gente vê Jesus se encontrando com uma mulher que estava perdida da vida, perdida da vida. Já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava na ocasião não era nem marido dela. E Jesus vem para apontar o caminho aos pecadores. Por quê? Porque ele é bom, irmão. Salmo 25. Porque bom e reto é o Senhor. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Nesse dia eu vi um meme dessas besteiras, gente, que a gente vê no Instagram, que são engraçadas, né? Pelo menos eu acho que fica achando graça, eu tenho que parar, porque senão faz tempo. Mas aí um time fazia muito tempo que um time não estava com problema de fazer gols, assim, de finalização. Aí a torcida, assim, de maneira bem jocosa, eles fizeram umas setas, né? Produziram umas setas, e toda vez que os atacantes iam para o ataque, eles ficavam colocando as setas por trás do gol, né? Mostrando onde era o gol, como dizendo assim, chute para cá, vocês não sabem chutar para o gol, vocês são pernas de pau. Deus é aquele que nos aponta o caminho, mas não como setas, não de maneira jocosa, mas Ele nos pega pela mão, não é? Ele nos toma pela mão e nos conduz. Por isso você precisa sair daqui nessa noite com essa certeza que bom e reto é o Senhor, porque Ele aponta o caminho aos pecadores. O verso 9 diz assim, Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Nós devemos nos submeter a esse guia, a Ele que nos dirige, a Ele que nos guia. De que maneira? Com um coração humilde.
o Senhor guia esses que são humildes, e ensina os mansos o seu caminho. Essas não são dessas virtudes daqueles cidadãos do reino dos céus, que está lá em Mateus? Né? Os humildes, os mansos, são esses que dizem assim: eu não sei dirigir, facilmente eu perco a direção. Com humildade. Às vezes me falta humildade, quando Raquel diz assim: é por aqui, é por ali. Eu disse: eu já sabia, pelo menos esse caminho eu já sabia, mas é necessário humildade para entender que nós precisamos desse guia do alto, com humildade e com mansidão, não sendo arrogante, não sendo orgulhoso, porque esse é o proceder dos ímpios. Eles são arrogantes e orgulhosos, eles fizeram um próprio caminho esse que leva à perdição e à morte. Não andemos dessa forma também. Para ser guiado nesse caminho é preciso humildade e mansidão, e por isso Deus tem que nos humilhar para podermos entender nossa necessidade dele. Não acontece isso com a gente, o Senhor nos humilha. Às vezes nós seguimos um caminho de maneira tão tola, tão tosca. O Senhor nos humilha para que a gente se submeta ao senhorio dele. Antigamente, os povos, quando eram capturados, e aquele que conquistava o exército, o povo inimigo, eles estendiam uma espécie de uma vara perto assim do chão, e aqueles povos que se submetiam tinham que passar por baixo desse arco, dessa vara, para se humilhar, para se submeter. Da mesma forma, Deus faz conosco, nós precisamos nos humilhar diante dele. Verso 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. No Salmo 25, esse verso é central. É central. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ou seja, Davi está entendendo, sozinho ele não consegue. É como se ele tivesse assim, cheio de si mesmo. Agora, dizendo, todas as vezes eu erro, eu falho, eu piso na bola, eu tropeço. Ele chega para confessar ao Senhor sua tolice. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. É isso. Chamado para andar por esse caminho, nós só conseguimos andar no caminho do Senhor, porque Ele mesmo se compadece de nós. Porque Ele mesmo toma pela mão. Queria que vocês guardassem isso. Segunda coisa, nós precisamos a atenção. Agora é necessária essa atenção para se manter nesse caminho. Veja, Deus te chamou para esse caminho, amém, glória a Deus. É por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, por causa da sua retidão, amém? Ficou claro, talvez, né? Espero que sim. Mas para a gente se manter nesse caminho, a gente precisa ter cuidado. Olha o que diz o verso 10. O verso 10 nos diz assim: todas as veredas do Senhor são o quê? Misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Veja que o caminho do Senhor é algo maravilhoso. Nós percebemos a misericórdia e a verdade do Senhor, mas nós precisamos, meus irmãos, andar em temor. Os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Alguém já disse que viver em aliança com o Senhor sempre trouxe compromisso, e a gente pode ver isso no Antigo Testamento. Quando Deus chama alguém para uma aliança, Ele requer dele um compromisso. Não um compromisso este para a salvação, não é verdade? Mas é pela graça. Mas uma vez que nós somos chamados, agora o Senhor nos adverte. Você já foi orientado, você já sabe o caminho. Isso nos traz um alerta, que muitas vezes nós mesmo sabendo o caminho, nós trilhamos, insistimos em seguir a nossa própria direção. E aqui o Senhor vai nos dizer dessa verdade, da sua aliança, guardar a aliança e os testemunhos do Senhor, que é a lei do Senhor aqui. O mesmo se dá com os cristãos, que têm de demonstrar seu amor para com Jesus por meio da obediência aos seus mandamentos. Nós não desprezamos os mandamentos do Senhor de maneira nenhuma. Ele é o guia, a direção para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria e sabedoria do alto. Nós precisamos andar no temor do Senhor. Veja o que diz aí o verso 12. Ao que teme ao Senhor, o que é que acontece? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O que é que se precisa aqui? Temer ao Senhor. Tem gente que segue para a instrução antes do temor.
O que é viver baseado na busca pela instrução? Por exemplo, em qualquer decisão corriqueira, a gente diz assim, Senhor, qual a cor da roupa que eu devo comprar? Coisas assim que a Bíblia não... A Bíblia diz que nós devemos nos vestir para a glória de Deus, as mulheres com modéstia, etc, etc. Mas assim, de maneira geral, Deus vai dizer assim, vou comprar um carro, qual a marca? E veja como eu estou, né? Vou comprar um carro, qual a marca do carro eu devo comprar? Não. Na verdade, o que a gente precisa se sustentar aqui nessa passagem é justamente esse princípio de temer ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor, Deus vai instruí-lo no caminho que deve escolher. Não é uma escolha entre o certo e o errado, não. Deus não vai nos instruir nisso, porque a palavra de Deus já nos instrui. Quando nós tememos o Senhor, qualquer opção que seja pecaminosa, a gente já exclui. Não é nem opção para um crente. Isso é uma busca de sabedoria aqui. O Senhor vai instruir o caminho que ele deve escolher. Qual o caminho que a gente escolhe? O caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho do temor ao Senhor. É sempre esse o caminho que nós optamos. Provérbios 1:7 vai nos mostrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o caminho do temor do Senhor. Essa é a sabedoria que vem do alto. E aí o Senhor nos sustenta nesse caminho, enquanto nós estivermos no caminho. Quantas vezes Israel se enveredou por falsos caminhos, e isso fica de alerta para nós. Isso fica, nós precisamos entender. Nós precisamos guardar nossos pés. O Senhor guardará assim o nosso coração e a nossa mente. Meus irmãos, andar por esse caminho, nós somos chamados. Nós só andamos nesse caminho porque Deus nos chama. Nós precisamos ter atenção. Precisamos nos manter nesse caminho com atenção, guardando os seus mandamentos. E, finalmente, de maneira muito breve, a gente precisa desfrutar desse prazer, de prosseguir nesse caminho. Veja o que diz o verso 8, relembrando, ser conduzido por um Deus bom e reto. Isso traz prazer a você? Ser conduzido por um Deus bom e reto. Isso traz prazer ao coração do crente. Ele não quer que eu siga caminhos do meu coração. No verso 9, nós experimentamos da sua misericórdia e verdade. No verso 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Como é bom ter o Senhor como guia das nossas escolhas, porque ele já inclinou o nosso coração às escolhas espirituais. E se temos acertado esse caminho, se temos sido conduzidos por esse caminho, se temos sido firmados por esse caminho, por que então sair dele? Se a vida, se a paz, se a alegria, se a direção do Senhor, por que sair desse caminho? Nós temos promessas, veja o verso 13. Quais são as promessas do Senhor? Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Sua alma vai repousar em paz. Lembra de José no Egito? Quando ele descansa ali, sua alma descansa em paz, em prosperidade. O texto vai nos dizer também que a sua descendência herdará a terra. Era uma promessa não somente para a sua geração, mas para a geração vindoura. E é uma promessa de Deus graciosa para as próximas gerações, pela fé, irmãos. O verso 14 vai nos falar dessa intimidade que a gente desfruta. Verso 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você se alegra com isso? Do Senhor ter te chamado para uma aliança e pelo fato do Senhor ter se revelado a você. Que coisa preciosa, eu não sei se vocês já pararam para pensar e para meditar sobre isso. Eu estava vendo o testemunho de um pastor chamado Luiz Saião, um homem douto, assim, especialista no Antigo Testamento, e ele falando da sua conversão, que se deu lá aos 12 anos, e ele dizia, o seu coração muito seco, muito distante do Senhor, o GPS dele estava quebrado. Quem está aqui desde o começo vai entender a analogia. Ele não tinha senso de direção, perdido da vida. E até que ele disse, Deus, se o Senhor existe, que o Senhor se revele a mim de alguma forma. E ele era criado por uma tia,
No momento ela começou a cantar alguns cânticos de criança. E quando ele ouviu aquele cântico, o coração dele se quebrantou de tal forma que ele disse que foi se esconder para chorar. E disse que chorou tanto, que quando se controlou, ele voltou, né? E ele disse que alguma coisa diferente aconteceu com ele naquele dia. O Senhor que se revela. O Senhor disse a ele: eu quero ser um íntimo seu. Eu quero me revelar a você. Aquilo, meus irmãos, que o mundo procura em tantas religiões vãs, de maneira tão vaga. Um mundo que anda perdido, com seu GPS totalmente quebrado e tem um anseio por Deus. Deus escolheu você desde a eternidade e te amou. E disse: nesse tempo eu vou me revelar ao meu filho. A intimidade do Senhor. Nós estamos numa reunião de oração, onde nós podemos entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não precisa nem de mim, nem de você, nem de nada. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente. E Ele resolveu se revelar a nós. E Ele se revela a nós por meio do Seu Filho, por meio de Jesus Cristo. Por isso ele disse a Tomé: Tomé, eu estou aqui com vocês há tanto tempo, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai, eu sou o próprio Deus. A intimidade do Senhor, meus irmãos, como nós desfrutamos pouco dessa intimidade. Eu me empolguei, eu preciso terminar. Desfrutar dessa intimidade. Conhecer os seus caminhos revelados na sua palavra, dia a dia, cada dia mais, conhecer, prosseguindo, conhecer ao Senhor, deve ser o desejo do nosso coração. No verso 15 diz que os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. É a segurança que há no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Você já está nesse caminho. Já desfrute dessa viagem dando glória a Deus. Talvez você esteja num período da sua vida onde você olha pela janela, a paisagem é seca, não é? Muitas vezes a gente tem essa oportunidade de ir à Pedra d'Água o ano todo, né, pastor? E a gente percebe a mudança da paisagem, né? Tempos secos e assim, e eu olho, meu Deus, está tão sequinho, mas basta uma chuva, né? E aí já começa o caminho a ficar verde. Basta uma chuva e tudo já começa a florescer. Sabe, meus irmãos, talvez vocês estejam passando por esse tempo de dificuldade. Davi estava passando por tempos difíceis, mas olha o que ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. É uma armadilha preparada para ele no caminho, mas ele olha para o Senhor, porque é o Senhor que é capaz de livrá-lo. Davi sabe para quem olhar. Você sabe para quem olhar? Você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Você pode olhar para o seu Deus. Ele sabe que o Senhor está olhando para ele. E pelo fato do Senhor estar olhando para ele, ele jamais se perderá. Ele olha continuamente para o sol da justiça e não se perderá em seus caminhos. Lembra que Pedro sucumbiu quando ele deixou de olhar para Jesus? Que não façamos o mesmo, que olhemos para o Senhor. Sigamos com perseverança. Ele tirará os nossos pés do laço. Ele nos livrará de todo o mal. Eu quero só encerrar. Tem um texto de Isaías 35, versos 7 e 8. A areia esbraseada se transformará em lagos. Vamos abrir nesse texto? Eu sei que tem muita gente, talvez, pensando, né? Chegou para o ensaio e tal, mas lê esse texto, Isaías 35, versos 7 e 8. Diz assim: a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Amém, meus irmãos? Nem mesmo os loucos errarão.
esse caminho. O Senhor há de nos conduzir. O Senhor há de nos guiar. Dê graças a Deus. O Senhor te chamou para andar nos caminhos dele. Um dia você viu o Senhor Jesus e ele se revelou a ti. Eu sou o caminho. Tenha cuidado para continuar nesse caminho glorioso. Talvez você, tente escapar, seguir seu próprio coração. O Senhor vai te buscar de volta, mas você volta todo quebrado. Que o Senhor nos conduza, nos faça perseverar em seus caminhos santos. E hoje, desfrute do prazer e da alegria que é servir o Deus vivo. Amém, meus irmãos? Nem os loucos, aqui é a promessa, nem mesmo o louco errará o caminho. Eu posso errar muitas vezes o caminho, esquecer todos os quebra-molas daqui para casa, precisar do Waze, do GPS, de todos os aplicativos possíveis. Mas eu sei que eu tenho sido guiado pelo Deus eterno. E mesmo um tolo como eu, é tomado pelas mãos. Nem mesmo o louco errará o caminho. Ele nos conduzirá em paz. Amém. Feche os seus olhos agora. Senhor, te louvamos, Pai, por tua palavra. Pedimos somente, Pai, que o Senhor se compadeça de nós. Há caminhos, Senhor, que parecem ser caminhos de sabedoria, Senhor. Quando andamos segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio saber. Mas são caminhos de morte, Pai. Meu Deus, eu quero ter prazer na tua lei, Pai. Que a tua igreja sinta essa alegria, Pai, de ter sido chamada. O Senhor se revelou a nós nesses dias, por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ele é o sol, Pai, a nossa direção, o nosso guia. Não nos deixe, Pai, andar segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria sabedoria. E faz-nos, ó Pai, prosseguir adiante, perseverando, Senhor Deus, olhando para o Senhor, como Davi olhou. É olhar para o Senhor, é olhar para o alto, o Senhor que é o nosso guia. Bom e reto é o Senhor, que aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, que aponta o caminho aos nossos irmãos. Bom e reto é o Senhor. Te louvamos, Pai. Amém.